O elevador é o meio de transporte mais importante dentro do condomínio. Basta uma dessas máquinas quebrar para você ter uma ideia do transtorno que isso pode causar. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. O elevador é um equipamento em constante uso e qualquer problema nele pode afetar diretamente a vida de qualquer condômino. Imagine uma pessoa que esteja com a perna quebrada ou que tenha uma dificuldade de locomoção e o elevador não esteja funcionando, essa pessoa esteja no andar alto. Não precisa nem ser o 20º andar, pode ser o 5º ou o 3º ou até mesmo o 1º andar. Esse equipamento é de extrema importância. Existem leis municipais que regulam o funcionamento desse elevador. É importante que você, síndico, administrador, verifique no seu município quais são as leis específicas. Em São Paulo, nós temos uma lei municipal que obriga a manutenção ou conservação do elevador. Então, todo elevador ele passa a ter um contrato, seja de manutenção ou conservação. A diferença é que um inclui peças e o outro não inclui peças. Como todos sabem, o contrato de elevadores é o principal contrato de um condomínio, é aquele que você precisa ter por lei. A principal característica de você manter a qualidade dos elevadores e o bom funcionamento é você trabalhar em conjunto com a empresa de manutenção dos elevadores, ou seja, você assegurar que a sua equipe de manutenção, quando de uma vistoria ou quando de uma visita técnica para a execução de uma manutenção preventiva, a sua equipe de manutenção esteja presente nesse momento, verifique juntamente com a empresa a qualidade dos cabos, das polias, se não existe nenhum vazamento, se todas as paradas estão sendo feitas de forma regular. Isso vai fazer com que a qualidade do elevador esteja boa, dos equipamentos esteja boa e diminuir eventuais reclamações de condôminos ou intercorrências que possam acontecer. Você pode me perguntar, por que essa obrigatoriedade? Essa obrigatoriedade é porque o elevador é considerado um meio de transporte e todo elevador possui um responsável, um engenheiro responsável. Apesar de ser um meio de transporte muito seguro, ele pode sim trazer transtornos e ter acidentes relacionados. Por exemplo, você não pode efetuar um salvamento, abrir um elevador no meio de uma situação de risco. Só quem pode abrir é ou o Corpo de Bombeiros ou a empresa especializada na manutenção ou conservação desse elevador. Bom, os cuidados para realizar a contratação de uma empresa de manutenção ou instalação de elevadores estão muito vinculados ao credenciamento dessa empresa no próprio CREA de São Paulo. Então é verificar se ela tem o registro correto, ela cumpre todos os itens da legislação para esse item e que ela tenha estrutura suficiente para manter os equipamentos de maneira adequada. A manutenção preventiva dos elevadores ela é extremamente importante porque ela garante que os equipamentos irão funcionar de maneira adequada dentro das especificações de projeto e garantem também a segurança dos usuários. E isso é muito importante, principalmente na escolha da empresa, porque cada fabricante, cada empresa tem as suas rotinas de manutenção preventivas que devem ser cumpridas. A partir do momento que elas são executadas, você tem uma melhor performance do equipamento, você garante a segurança do usuário no transporte de pessoas e garante também uma manutenção do valor do próprio equipamento para o condomínio. Situações como o cumprimento de normas ABNT para o posto do elevador e outras situações correlatas dentro do elevador, casa de máquinas, devem ser seguidas e nunca negligenciadas. Alguns municípios trazem, por exemplo, a idade mínima que os menores podem ficar dentro de um elevador. Por quê? Porque um menor, caso fique preso no elevador, não tenha capacidade para nem chamar um socorro, isso pode representar um risco. Lembro agora de um caso recente no Tribunal de Justiça de São Paulo, onde um condomínio ele não teve uma condenação de ressarcimento de responsabilidade civil no caso de um acidente dentro de um elevador. Por quê? Porque esse elevador seguia com todas as normas da ABNT, o elevador tinha assim o contrato de conservação e manutenção em dia. Então isso eximiu o condomínio de ter que arcar com uma responsabilidade. Mas vamos supor que esse elevador estava em ordem, mas não tinham as plaquinhas obrigatórias e não tinham as especificações de forma clara, desde peso com que a pessoa
poderia entrar dentro do elevador, até que um menor não poderia entrar no elevador, dependendo da idade, do município e da lei, desacompanhado. Na utilização dos elevadores, você tem que se atentar às leis, às normas de segurança do equipamento. Então, é muito importante você não exceder a capacidade de carga do equipamento. Quando acontece algum problema com o elevador, não se afobar. É um dos meios de transporte mais seguro do mundo, então é se manter calmo dentro da cabina do elevador, entrar em contato, acionar o dispositivo de segurança, seria o alarme ou o interfone, para que o responsável pelo condomínio entre em contato com a empresa de elevadores e aí sim chame uma pessoa capacitada e habilitada para fazer o resgate. Então, a observação dessas normas, a utilização correta, uma manutenção preventiva adequada vai garantir a segurança dos ocupantes da cabina no momento do resgate. Através do uso da inteligência artificial, hoje o nosso sistema MACS ele consegue prever falhas nos equipamentos. Como essa previsão ocorre? É através da identificação de pequenas falhas que, pelo nosso acompanhamento de dados, ela identifica que você vai ter um problema futuro e aí ela dispara a necessidade de um pedido de peça, por exemplo. Então, antes de que aquela peça falhe, nós já teremos uma ação tomada para que o elevador não fique paralisado. Então, o próprio condomínio, às vezes, ele nem identifica que o elevador parou, porque o nosso técnico vai chegar antes da chamada do equipamento, da parada do equipamento, garantindo um desempenho maior pela coleta de dados e análise dessas informações na nuvem. Hoje, tanto o empreendimento comercial quanto o residencial, ele já tem a possibilidade de contar com essa tecnologia e essa facilidade, que traz benefícios, né? Nós começamos a analisar agora a informação e interligar todos os sistemas. Então, nós estamos falando de conectividade. Então, o próprio elevador, ele está na nuvem, ele está conectado, ele está mandando informação e a partir dela nós gerenciamos as nossas atividades de modo a garantir um conforto maior para o usuário final. Lembrando para o síndico ainda que o mau funcionamento do elevador pode ser um grande problema para a gestão, porque é algo que aparece e incomoda de forma eminente aqueles que estão ali morando. Eu já vi muitos síndicos caírem fazendo excelentes gestões porque os elevadores não funcionavam. É importante para o gestor que, no caso da reforma do equipamento, ele equalize quais são os orçamentos e não busque apenas o menor preço, que pode, no futuro, representar um novo colapso daquela máquina. E lembrando que a reforma dos elevadores pode sim ser considerada uma obra necessária, dependendo do estado das máquinas. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Não deixe de nos seguir nos nossos canais e até o próximo programa.